Olá, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento técnico. Hoje é véspera de feriado, quarta-feira. Eu vou comentar com vocês as principais movimentações do dia e aí eu começo agora falando com vocês sobre a agenda econômica, informações do cenário macro, também do cenário levando em consideração o cenário internacional quanto o cenário nacional. Vamos falar um pouquinho das nossas atualizações, das nossas operações e agora uma série de papéis que nós estudamos para vocês. Então vou começar aqui agora com a nossa apresentação. A agenda econômica do dia de amanhã, tá? Perdão, de amanhã não. Perdão, pessoal, eu não atualizei aqui, tá? Hoje é quarta-feira, dia 19, é de sexta-feira, dia 21, tá? Perdão por falha de atualização da... Enfim. A gente vai ter aí alguns dados a serem divulgados, a agenda tem dados a serem divulgados às 9h30 da manhã, 10h15 da manhã, 10h30 abertura do mercado norte-americano aqui no Brasil, às 11 horas também a gente tem dados a serem divulgados, depois só às 5 horas da tarde. A gente tem a prévia das eleições nos Estados Unidos, o Donald Trump e a Hillary Clinton, eles estão liderando as prévias lá em Nova York. A gente teve o Reino Unido demonstrando a taxa de desemprego aumentando no mês de março em 21 mil profissionais desempregados, tá totalizando aí 1.700.000 pessoas desabrigadas no Reino Unido. O PPI da Alemanha ficou em queda de 2,9% e as exportações no Japão teve queda, tá certo? E a balança comercial, o superávit da balança comercial registrando aí 755 bilhões de ienes, tá certo? A gente teve alguns dados, o IPCA de abril, é o principal índice de inflação, tá? Foi divulgado pelo IBGE, teve uma alta de 0,51%, o mercado tinha a expectativa de vir aí na casa de 0,47%. A gente tem o desemprego trabalhando, a taxa de desemprego na casa de 10,2%, no primeiro trimestre desse ano, tá certo? A gente tem também os senadores aprovando uma PEC para possível nova eleição e não o processo de impeachment e a colocação do Temer, isso aí tem que ser votado ainda. A gente tem aí um reajuste, tá? Segundo o jornal Valor Econômico, um reajuste em aços planos, tá certo? Ou seja, vai ficar um pouco mais caro o aço plano para quem for comprar, e isso pode favorecer a Uzi Minas e a CSN com um possível aumento de receita, tá certo? E a CSN também recebendo uma oferta de fusão com a Sepetiba Tecon, a controladora do terminal de contêineres do Porto de Paranaguá. Tá certo? E agora no período da tarde, o Supremo Tribunal Federal adiando a decisão sobre o possível posse do Lula como ministro, e agora não tem data prevista para a reunião e eles decidirem como vai ser a condução do Lula. Alguns ativos que eu separei com vocês, a gente vai comentar aqui: Arezzo, Banco do Brasil, Boi Gordo, BRAP4, Braskem, BVMF, CPLE6, Embraer, Petrobras, Vale 5 e Uzi Minas, tá certo? Então esses daqui são os papéis que eu vou monitorar com vocês. Antes de mais nada, vou colocar aqui agora as nossas operações, o resultado das nossas operações do dia de hoje, tá certo? Então tá aqui, ó. Pode pôr na tela, por favor? Então, pessoal, atualização das opções, tá certo? A gente está comprado numa put ainda de Petro Q8 a 40 centavos, está sendo a 25, o stop dela no pó. Estamos aqui em Vale E4, compradas a 37, hoje ela chegou a bater 1,11, deu mais de 200% de retorno. Esse daqui foi o callzinho que a gente foi para o final de semana, tá? Da aprovação da Câmara do processo do impeachment. E BBASE 59, a gente está posicionado a 35. A gente tinha um stop no pó, tá, pessoal? Mas como a gente estava ganhando bem na Vale, a gente decidiu topar a operação nos 15, porém só tinha comprador a 14, a gente saiu da operação a 14, tá certo? Então a gente finalizou e seguimos aqui com a Vale no nosso cenário do Rally. A gente teve um stop loss em MRV, a gente comprou o papel ontem a 12,47, estopou hoje a 11,89,
65% de prejuízo. E seguimos ainda posicionados em Itaúsa, que foram posicionados ontem a 8,70, o stop está 8,25, está um pouco desconfortável a situação, mas ainda seguimos na posição em Itaúsa. Hoje foram feitos na realidade foram poucos trades feitos no dólar, tá? Fizemos 4 trades em dólar. A gente teve aqui 3 gains e 1 loss, 13 pontos de retorno na operação. Vou começar agora com vocês falando sobre mercado. Índice Bovespa hoje trabalhando neutro, tá? Muito cuidado, muita atenção para quem for se posicionar. Lembrando que sexta-feira ainda é feriado, perdão, amanhã é feriado e a sexta-feira tende a ser um dia um pouco mais neutro, um pouco mais menos volátil na realidade. Então, cuidado para quem for operar na sexta-feira. E percebam aqui que o Ibov está querendo romper essa linha de tendência de alta. A gente tem que ter muita atenção que é uma resistência relevante. Se eventualmente tivermos aqui o rompimento desse patamar de preço, tá? Desse patamar de 57.800, 54 mil, abre espaço para uma movimentaçãozinha direcional de alta. Claramente a gente tem que ficar de olho se ele voltar a trabalhar abaixo desses 52 mil pontos. Ele volta para dentro desse canal e sinaliza aí 52.400, 52.300, ele sinaliza trabalhar dentro dessa consolidação. Dólar futuro, tá? O dólar futuro hoje também é um dia bem neutro. Tivemos poucas intervenções do Banco Central, porém tivemos. Deixa eu só colocar aqui, tirar as grades, pronto. Então aqui a gente tem um mercado totalmente neutro, eu só vejo o movimento para o dólar, a superação desse patamar aqui para ele ter um movimento direcional em 630, ou se eventualmente o dólar voltar a trabalhar abaixo de 460, tá? Então esses daqui são os dois principais parâmetros no gráfico intradiário. A gente pode colocar um gráfico de 15 minutos e tomar uma decisão aqui de venda se eventualmente o papel perder a mínima tanto de hoje quanto de ontem. Então atentos aí abaixo de 3.534 para o dólar. Se ele perder, ele pode buscar aqui alguns pontos logo abaixo, tá? Então para quem for trabalhar day trade, de olho em 530. Alguns ativos em que a gente separou para estudo: a Arezzo, a RZZ3, tá? Para quem está comprado no papel, muita atenção. O ativo está em cima de uma região de resistência, tá? Vários topos anteriores. Me configura aqui um candle vendedor, tá? Um arame de baixa, a perda da mínima sinaliza uma movimentação corretiva. BBAS3 em cima de uma região de suporte, tá? A gente tem aqui o patamar de 21 e 25 como suporte. Estava fazendo um candlezinho de definição, ainda não, mas atentos à superação de R$22, tá? Em Banco do Brasil, que sinaliza ele sobe, corrige, volta a subir, entra numa sequência de zigue-zague ascendente. Se ele trabalhar muito abaixo desses 21, ele pode voltar a testar aqui o gap, que está em aberto em R$19,40, depois a casa de R$18. Próximo papel, próximo ativo, BGI K16, o boi, tá? O boi, ele está trabalhando em cima de uma região de suporte importante. A gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho em alguns movimentos, tá? O boi em cima de uma região, se eventualmente ele começar a perder os R$152,50, ele tem espaço para uma queda. Tô tentando me fazer aqui um possível ombro, cabeça e até mesmo um segundo ombro aqui, tá? Porém, atentos aos suportes. De olho, 152,50 perder é uma sinalização de queda, e se ele superar 154,70, ele pode tentar buscar o teste desses dois topos anteriores. Aí trabalhar dentro de um cenário de indefinição, tá certo? BRAP4, o papel subiu bem hoje, alta aí na casa de 5%. Então a sinalização é de alta, BRAP e Vale estão rompendo regiões de resistência. É bem expressiva essa alta desses dois papéis. O próximo ponto de parada de BRAP ficaria ali na casa de 9,30, 9,50. Braskem BRKM5. Muita atenção para quem está comprado no papel. Ele vem fazendo uma movimentação de alta, porém um pouco mais cadenciada. A gente pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa e aqui colocar uma região de suporte
e ele trabalhando num leve canalzinho de baixa. Ontem, o ativo já demonstrou um candle de indefinição, que uma possível exaustão desse movimento de alta próximo a um topo. Então é um nível de resistência importante. Hoje me perde a mínima, tá? E está trabalhando no campo negativo de 1,7. Então atentos que abre espaço para uma queda ou até mesmo para uma consolidação. Então quem está comprado, para não passar um desconforto, reduz a sua exposição e vai ajustando os seus stops, tá? Porque da maneira que está estruturado, uma correção, seja ele de lado ou em queda, seria natural. Como é um canal de baixa, seria provável dele desenvolver uma movimentação direcional. BVMF3 é um outro ativo que nós estamos monitorando, querendo romper aqui um patamar de resistência, tá? É um ativo que está oscilando bem menos em comparação aos outros papéis ligados ao setor, ligados ao cenário político, tá? Mas ainda não rompe com uma maneira clara e com uma margem que deixa a situação um pouco confortável. Vamos ficar atentos à superação de R$ 17,35 por uma movimentação direcional de alta. CPLE6. CPLE6 é um outro ativo também em que chama a nossa atenção. Vou CPLE6 semanal diário. Só um minuto que está carregando, tá, pessoal? Deixa eu abrir outra CPLE6. Pronto. Agora foi. Então estamos monitorando aqui CPLE6 nessa formação de um triângulo simétrico, tá? Temos essa configuração aqui de um triângulo simétrico. Estamos monitorando também o rompimento desse patamar de R$ 30, R$ 30,30, para que o ativo tenha aqui uma movimentação clara de alta, tá certo? Abrindo espaço para buscar os próximos níveis de resistência aqui na casa de R$ 35, tá? Então atento à superação de R$ 30,30, cenário de alvo lá em 35. Embraer é um outro ativo também chamando a atenção, tá? Tem um viés de baixa. O que a gente vai ficar de olho em Embraer? Atentos a um movimento. Ele sobe, passa aqui por um processo de correção, tá? Se eventualmente ele começar a segurar nesse patamar, fazer um fundo, ele abre espaço para desenvolver este movimento e caracterizar aqui um pivôzinho de alta dentro de um viés de baixa. Aí a gente vai ficar atento, tá, ao rompimento de Embraer do patamar de 22,53. Ele pode buscar aqui o primeiro nível de resistência aqui na casa de 24,15, tá certo? Então atentos a este movimento em Embraer. Claramente, se perder a mínima desses movimentos aqui de 21, ele tem espaço para continuar seu movimento direcional de queda. Petrobras, ainda trabalhando em um cenário de consolidação, ele passa por um período de acúmulo de preços, tá? A gente vai ficar de olho no rompimento do primeiro nível de resistência estabelecido aqui na em R$ 9,84. Rompendo esse patamar, ele pode acionar aqui um cenário um pouco mais curto, tá? Possível mastre, bandeira, um rompimento, tá certo? Vale 5 é o do penúltimo papel que a gente vai olhar, rompendo aqui uma região de resistência bem forte, tá? Rompendo uma região de resistência bem forte, próximo ponto de parada em 18. E para finalizar, os Minas rompendo também um nível de resistência relevante, porém rompe de uma maneira esticada e tem espaço para poder desenvolver uma movimentação de alta. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, muita atenção, muita cautela. Amanhã não tem pregão e na sexta-feira a expectativa do mercado ter aí uma liquidez um pouco menor, a não ser que tenhamos alguma informação no cenário político. Muita calma, muita cautela, obrigado a todos e bom feriado.